Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos mais uma vez humildemente aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, nesta última sexta-feira do mês de abril de 2026. Hoje teremos em nosso encontro aquilo que a espiritualidade nos intuiu como a cirurgia médica espiritual. É o momento que durante o nosso sono físico, todos nós e a quem quer desejemos receberão os auxílios para a retificação do seu corpo espiritual, perispiritual e material. Este momento de oração é uma prévia, é uma preparação para aquilo que ocorrerá à noite. É a nossa conexão com a espiritualidade. Por isso o convite é que coloquemos junto de nós, ao nosso lado, ou mentalizando onde esteja, um copo com água, ou uma garrafa, ou uma jarrinha, aquilo que você desejar. E possamos entrar em conexão com a luz do Divino Mestre, que virá nos curar das nossas patologias, nos auxiliando a encontrar os caminhos para a cura definitiva, em nome do seu amor infinito. Gratidão, até já, em nome de Jesus. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação nessa sexta-feira. Conforme adiantamos, hoje é quando teremos a cirurgia médica espiritual. Ela ocorre durante o nosso sono físico. Neste encontro, neste momento, é uma preparação. É a aproximação das entidades que irão estar conosco neste momento, quando a nossa matéria descansa, mas o nosso espírito continua ativo. Façamos então, deste momento inicial, uma verdadeira preparação para que à noite recebamos tudo aquilo que venha nos beneficiar. Trazemos, quando da nossa reencarnação, diversas patologias que foram adquiridas em vidas passadas. A sua grande maioria, principalmente aquelas crônicas, são colheitas que estamos fazendo decorrente de atitudes e caminhos que tomamos quando vivemos em outras épocas. E assim, com essa determinação do querido amigo Jesus, nós encontraremos a verdadeira luz que nos libertará, que nos dará a possibilidade, porque ele sempre dizia: vai e não peques mais. Quer dizer, façamos um aproveitamento dessa cura que vamos receber, da intuição, da ajuda que estamos recebendo, para modificar a nossa forma de pensar, de agir, de entender a vida. Que é muito simples. É baseado em dois princípios. Ama ao todo, acima de tudo. Faça ao teu próximo aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Se assim vivêssemos, estaríamos já no mundo de regeneração. Estamos vivendo o tempo da transição.
tempos difíceis, tempos agudos. Somos toda hora visitados pelos mais diversos tipos de energias que tentam nos dissuadir a seguir no caminho do bem. Mas sejamos firmes, porque também já fomos prevenidos. É a estrada estreita, é a porta estreita. Quando muitas vezes sentimos que estamos caminhando sós, e a multidão lá, seguindo outro caminho. Mas nós, convictos, sabemos que estamos nos aprimorando, nos aperfeiçoando, praticando a lei do amor em relação ao próximo. E dessa forma, eu convido a todos e a todas que possamos humildemente fazer deste momento de oração a verdadeira preparação para que recebamos durante a noite esse tratamento, essa cura, essa ajuda. Sente-se, acomode-se confortavelmente. Descruze pernas e braços. Inspire suavemente. Exale também suavemente. Feche os seus olhos. Mentalize o sol nascendo e atrás do sol que leva embora a escuridão. Mentalize um Jesus que chega, que vem ao teu encontro e que te carrega nos braços, que nos carrega nos braços, que nos ajuda, que nos estimula, que nos traz a esperança. Inspire e façamos deste encontro fraterno mais uma vez o convite para uma verdadeira renovação na nossa maneira de ser e de existir. E para nos ajudar a entrar em equalização mental com as entidades de luz que nos prepararam desde o amanhecer para este encontro, eu vou fazer uma leitura deste livro Jesus no Lar. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito Neio Lúcio. Fique de olhos fechados, inspirações suaves e tranquilas. E a leitura que somos convidados hoje a realizar é o valor do serviço. Capítulo 26. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez, para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém, desde Moisés aos últimos profetas. Decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se aos santos dos santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, por meio das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se
de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza, que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor, se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale de imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peça era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. E, porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida, a longo intervalo. A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara, sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E, reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado de luz. Que assim seja. Gratidão. E desta forma, fizemos a nossa leitura inspiradora. Ela veio para nos trazer a lembrança de que somos servos com um enorme potencial. Não nos percamos em teorias, não nos percamos apenas no conhecimento. Necessário se faz um cristão ativo, que trabalha constantemente a favor do novo tempo, por onde quer que ele passe. Ele não segrega, ele não humilha, ele não blasfema, ele apenas estende os braços e recebe em seus braços os aflitos, os necessitados, os enfermos, como nos fala Francisco de Assis, quando pede para ser transformado num instrumento de tudo isso que nós acabamos de ler. E dessa forma, fica para nossa reflexão um convite. E antes de entrarmos propriamente no atendimento preparatório, se você ainda não o fez, faça-o agora. Feche os seus olhos, inspire profundamente e repita mentalmente: Pai amado e misericordioso,
Humildemente te peço, Senhor, perdão, por quem quer eu tenha ofendido, prejudicado, abandonado, entristecido, usurpado. A quem quer eu tenha, Senhor, induzido a erros e a caminhos que trouxeram e trazem colheitas amargas e difíceis. Peço-te, Senhor, que me inspire, para que eu perdoe do fundo do meu coração aqueles que me ofenderam. Pai, misericórdia, harmonia, paz, oportunidade, para que eu possa, finalmente, entender que somos todos um, que somos luz, criados pela luz, para brilhar, para ajudar, para transformar, para deixar pronto o caminho para que outros possam transitar. Pai, esteja no meu coração, para que eu possa entender que eu preciso me amar, preciso me respeitar, preciso me entender como um ser perfeito, criado pela perfeição. E a Ti, Senhor, nesta noite de luz e de paz, eu rogo, peço-te do fundo do meu coração, ensina-me a amar, ensina-me a ajudar, sem nada esperar em troca, para que eu possa, Pai, libertando-me dessas amarras do passado, seguir em frente, em nome do Teu amor infinito. Gratidão. E agora, que estamos mais calmos, vamos mentalizar que estamos diante de uma recepção hospitalar. Lá levaremos todas as pessoas que queiramos ajudar, esteja no plano físico ou no plano espiritual. Não há diferença. Posteriormente, mentalizemos-nos diante de uma enorme enfermaria. Camas colocadas lado a lado, separadas umas das outras por aproximadamente 80 centímetros. Não há portas que separem essas camas, não há cortinas, nem biombos. É uma imensa enfermaria. E lá chegando, mentalmente vamos deitando cada pessoa que queiramos ajudar em uma dessas camas. Imediatamente, à medida que vamos deitando, já vai se formando uma equipe médica espiritual para o ato preparatório, para que durante o sono físico possamos receber o auxílio. E assim, por último, deitemo-nos nós. Feche os olhos, inspire e vamos orar. Pai amado, Pai misericordioso, apesar dos meus erros e defeitos, peço-te, Senhor, a oportunidade de ser socorrido, de ser socorrida. Estendo esse meu pedido a todos aqueles a quem mentalizei, para que também recebam o teu amor e a tua cura. Para que entendamos que tudo é possível em teu nome, para que não nos furtemos de buscar na tua luz o verdadeiro caminho, o caminho da cura, da harmonia e da paz. Permita, Pai, que durante a noite, durante o nosso sono físico, a corrente médica venha nos visitar e a todos aqueles a quem mentalizamos, para que se processe em nós uma verdadeira cirurgia médica espiritual. Por agora e todo sempre, te agradecemos e te honramos. E vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Amém. E assim, humildemente, fizemos o nosso momento de oração e meditação. Na próxima sexta-feira,
com a permissão de Deus e de Jesus, neste mesmo canal aqui estaremos para mais um encontro fraterno. Se você colocou a água, tome agora, logo ao encerramento da nossa transmissão. A sugestão é que à noite você coloque um novo copo com água, próximo da sua cabeceira, ou na sua cômoda, ou na sua sala, ou na sua cozinha. Cubra essa água. Mentalize onde ela está. Faça a sua prece de dormir. E amanhã em jejum é a primeira água que você tomará. Se tomas algum remédio, ingira-o junto. E passemos um dia amanhã com calma. Sem notícias violentas, sem filmes violentos, sem discussões. Apesar de tudo isso que está acontecendo, vamos ter boas leituras, bons filmes. Vamos ficar em paz, para facilitar que a corrente trabalhe junto de nós, por agora e todo sempre. E se algum assunto te aflige, não critique. Ore pelo ofensor. Gratidão, em nome de Jesus, por esse encontro fraterno. Que assim seja. Um abraço espiritual. Gratidão.